Fala pessoal, tudo bem? Bruno Garcia Redondo aqui, professor de Processo Civil, com mais um vídeo para o nosso canal. Não se esqueçam de clicar em curtir no vídeo e se inscrever aqui no canal para me incentivar e divulgar o canal cada vez mais. Tema da aula de hoje, continuidade de ação de exigir contas, procedimento especial do CPC. Visto a teoria geral, no vídeo anterior, vamos analisar o procedimento, passo a passo, etapa a etapa, principais artigos do Código de Processo Civil. Então o procedimento, como eu mencionei, é um procedimento especial, porque ele tem, além de prazos e ritos diferenciados, ele tem uma peculiaridade muito grande, que é o fato de o sujeito ser devedor de prestar contas. Não necessariamente ele é devedor de dinheiro, isso é um problema até de direito material, não de direito processual. Mas como mencionei, como são duas etapas, uma sucessiva à outra, primeiro tem que ver se você tem o dever de exigir contas. A exigindo tem que condenar a apresentar as contas. E apresentadas as contas, agora vamos debater as contas e condenar quem eventualmente seja o devedor das contas a pagar o saldo. Então a gente tem duas etapas, apresentar contas e analisar contas. Então o procedimento ele é bifásico de conhecimento. A gente tem duas fases do procedimento. A gente só vai ter a segunda fase se a primeira for procedente, se na primeira fase for reconhecido o dever de prestar contas. Então, reconhecendo que alguém administra o bem de outro, procedente, apresente as contas, para ver se tem crédito ou débito. Mas se nunca ficar comprovado relação jurídica de administração, a primeira fase tem que ser improcedente. O réu não tem o dever de prestar nada. O autor nunca comprovou que recebeu dinheiro, que administra o bem, ou então, pelo contrário, já prestou as contas, já prescreveu, teve uma novação, não tem mais o dever, enfim, o que quer que seja. Tá? Então, só a segunda fase, se a primeira for procedente, e as duas são de natureza jurídica de fases de conhecimento. Essa é outra peculiaridade do procedimento especial. Vamos analisar então como é que começa a primeira fase e depois como é que começa a segunda. Petição inicial. Além dos artigos gerais 319, 320 e 106, inciso 1, nós temos requisitos específicos de petição inicial desse procedimento especial, que vem lá no artigo 550, parágrafo 1º, que assim diz: deve o autor, na inicial, especificar detalhadamente as razões pelas quais exige as contas e instruir com os documentos comprobatórios dessa necessidade se existente. Então vejam que ele tem que demonstrar um indício da relação de administração para demonstrar por que pode exigir prestação de contas de alguém. Uma vez apresentada a petição inicial, o réu deve ser citado. E deve ser citado nos termos do artigo 550 para o quê? Em 15 dias, ou apresentar contas ou oferecer resposta. Algumas observações. O 550, quando falou apresentar contas ou oferecer resposta, ele não engloba todas as possíveis posturas do réu. Então, vou trazer aqui mais do que diz o 550. E outra observação em relação ao prazo. Quando ele tem 15 dias para agir, o réu, para apresentar as contas ou oferecer resposta, esse prazo é novo. No Código Velho, o prazo era de 5 dias. A maior parte dos prazos de prestação de contas, são vários prazos que a gente vai ver, a maior parte deles era de 5 dias. E o CPC novo uniformiza todos os prazos para 15 dias. Então agora, o réu é citado para agir em 15 dias. Possíveis posturas do réu. Vamos por um critério lógico aqui, passo a passo. Em primeiro lugar, ele pode apresentar as contas, que é a primeira opção do 550. Quando ele meramente apresenta as contas sem apresentar contestação, sem apresentar resposta, essa apresentação de contas é concordância com a primeira fase. Se a concordância com a primeira fase, meramente apresentar contas sem contestar, significa, na realidade, o réu reconhecendo a procedência do pedido do autor. Então, quando ele protocola, estão aqui as contas, na verdade, isso é reconhecimento da procedência do pedido do autor, que deve ir uma decisão julgando essa primeira fase procedente, na verdade, homologando, através de uma decisão de mérito, o reconhecimento da procedência do pedido, e deve o réu ser condenado nessa primeira fase em custas e honorários, porque é um reconhecimento integral da procedência do pedido e automaticamente já se inicia a segunda fase. Se inicia a segunda fase por quê? Porque quando o réu apresenta na primeira fase já as contas, ele já está ao mesmo tempo praticando o primeiro ato da segunda fase. A segunda fase se inicia com o réu, uma vez condenado na primeira a prestar, ele tem um prazo para prestar na segunda. Então, quando ele já presta de uma vez na primeira fase, ele já está fazendo o primeiro ato da segunda fase. Já está prestando. Então, ele já antecipa o réu o início da segunda fase, claro, devendo ser condenado em sucumbência em relação à primeira. Segunda postura possível. Inércia resultando em revelia do réu. Ele pode nem apresentar contas, nem apresentar resposta. Pode ficar silente. O CPC não diz o que acontece nesse caso, mas ao não dizer no procedimento especial qual é a solução, a gente vai para o procedimento comum. Não apresentou resposta, revelia. Revelia pode ou não gerar o efeito material da revelia,
a presunção relativa de veracidade dos fatos. Gerando o efeito material, a presunção relativa, mesmo assim o réu revel pode pedir provas. Se houver o efeito material da revelia e o réu revel não pedir provas, aí pelo artigo 355, inciso 2, o procedimento vai para a decisão final do juiz de mérito. E aí o juiz daria uma decisão levando em conta a revelia. Não julgando o procedente de forma obrigatória, mas levando em conta a presunção do efeito material da revelia, aquela presunção de veracidade dos fatos. Terceira possibilidade, apresentar contas e oferecer contestação. É uma hipótese meio estranha, em que ele apresenta contas e oferece contestação. Aí a doutrina aqui diz que, na verdade, pode ter vários fundamentos essa apresentação de contas com contestação. Ele pode, na verdade, apresentar as contas e já mostrar que já apresentou antes, e elas foram contestadas antes extrajudicialmente, então ele já apresenta as contas com a sua versão. Ele pode contestar e falar que já prestou, então está sendo repetido, mas ele quer prestar de uma vez. Então você pode, às vezes, nessa contestação, contestar a primeira fase ou a segunda, e, de qualquer maneira, apresentar contas. Nesse caso, em que ele apresenta contas e oferece contestação, uma vez apresentadas as contas já pelo réu, o autor tem que ser intimado. Então, pelo 550, parágrafo 2º, veja só, prestadas as contas, o autor tem 15 dias para se manifestar, prosseguindo o processo ali em diante. Então, apresentou as contas, o autor tem 15 dias para se manifestar, seja aqui apresentando as contas e contestando, ou naquela primeira hipótese em que você já iniciou a segunda fase, réu já prestou sem contestar. Réu apresentou contas, seja contestando ou não, sempre contraditório ao autor. Impugnar as contas do réu em 15 dias. E o 550, parágrafo 3º, traz o ônus da impugnação especificada. O réu, quando for impugnar as contas do réu, o autor tem que trazer uma impugnação específica, detalhada, demonstrando exatamente, com clareza e detalhes, onde estaria o erro das contas do réu. Então, o ônus da impugnação especificada pelo autor. Ele tinha o ônus de trazer as contas detalhadas, o réu, lembre, a prestação de contas tem que ser de forma analítica, adequada, contábil. Então, se o réu apresenta de forma detalhada, o autor, quando for impugnar, também tem que impugnar de forma detalhada. Quarta e última opção, apresentar resposta sem apresentar contas. Se o réu só apresenta contestação sem apresentar contas, ele está contestando a primeira fase. Tecnicamente, ele está dizendo que não tem o dever de prestar contas, por qualquer motivo. Nunca teve, ou já teve e já prestou, ou já teve e já prescreveu, ou tinha e vocês fizeram uma inovação, o que quer que seja, ele fala que não tem hoje em dia dever legal de prestar contas, não deveria ser condenado em sucumbência para ter que prestar contas judicialmente. Que tipos de respostas são possíveis? Contestação, aquelas arguições de impedimento ou suspeição do magistrado. A doutrina entende que não cabe reconvenção para pedir condenação no saldo, porque se você quer a condenação no saldo, a mera contestação já seria isso. Mas alguns autores acham que você poderia fazer, às vezes, uma reconvenção de pedido de prestação de contas. Você poderia reconvir e falar, na verdade, o outro é que tem que prestar contas para mim. Então, talvez aí coubesse uma reconvenção sobre o dever de prestar contas. Não cabe reconvenção por ser duplo esse procedimento quando você vai debater as contas uns dos outros. Mas, às vezes, você poderia, pensando lá nos requisitos do artigo 343, uma obrigação conexa, o outro é que tivesse o dever de prestar contas. Mas você poderia pensar num direito de réu contra autor. Uma vez contestado, segue-se o procedimento comum, a primeira fase. Então você pode, eventualmente, depois da contestação, ter réplica, audiência de saneamento, todas as provas em espécie e, ao final, vem uma decisão da primeira fase. A decisão da primeira fase diz no artigo 550 assim: a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar contas no prazo de 15 dias. No Código Velho, essa condenação para a segunda fase era de 48 horas. Réu apresentar as contas em 48 horas. Novo CPC, 15 dias. Então, é condenado a prestar contas no prazo de 15 dias na segunda fase, sob pena de não poder impugnar as contas que o autor prestasse. Sobre essa decisão, que vem no 550, parágrafo 5º, o CPC fala decisão e a gente tem que ver se ela entra ou não no conceito de sentença do artigo 203, parágrafo 1º. O entendimento, se é que eu posso tentar chamar de majoritário e minoritário, enfim, a gente tem aqui dois grupos de entendimentos. Um grupo capitaneado por alguns autores, que eu já vou falar quais são, que dizem que seria sentença, essa decisão do 550, parágrafo 5º, e por isso recorrível por apelação. E outros autores falam que ela seria uma decisão interlocutória de mérito, do qual deveria caber agravo de instrumento pelo artigo 1015, inciso 2. Vejam só, sentença recorrível por apelação, por exemplo, os professores Fred Dir Júnior, Antônio Carlos Marcato, Leonardo Carneiro da Cunha, professora Tereza Rudalvin, num livro de comentários dela,
sobre o novo CPC. Para esses autores, majoritariamente sentença recorrível por apelação, porque julgaria procedente o pedido e encerraria uma fase de conhecimento, não a última, mas a primeira. O professor Daniel Amorim Neves invoca ainda o parágrafo 1º do artigo 203, que fala assim: salvo nos procedimentos especiais, a sentença é o último ato da fase de conhecimento. E o professor Daniel diz assim: poxa, se no procedimento comum é que a sentença é só o último, e ressalva os procedimentos especiais, isso demonstra que nos procedimentos especiais a gente pode ter mais de uma sentença na fase de conhecimento. Então, o próprio artigo do conceito de sentença mostraria que em procedimentos especiais a gente pode ter mais de uma sentença em fase de conhecimento. Talvez, então, um dos exemplos seria esse aqui do 550, parágrafo 2º. Então, para esse grupo de autores, sentença contra a qual caberia apelação. Essa sentença que reconhece o dever do réu de apresentar contas num prazo lá de 15 dias. Outro grupo de autores, por exemplo, o professor Luiz Guilherme Marinoni, Cássio Carpinella Bueno, o professor Humberto Teodoro Júnior, eles defendem que seria uma decisão interlocutória de mérito, recorrível por agravo de instrumento, e existe um enunciado do FPPC, Fórum Permanente de Processores Civis, nesse sentido, dizendo que seria decisão interlocutória de mérito. E seja uma corrente ou outra, o que importa é, essa decisão da primeira fase, ela é que tem que condenar nos ônus da sucumbência. Então, julgado o pedido, essa primeira fase procedente, seja por sentença ou decisão interlocutória, aqui é que vem ônus da sucumbência. Então, é reembolso de despesas processuais e condenação em honorários advocatícios nesta primeira decisão. E segundo o STJ e os autores, quando você tem a segunda fase e a decisão da segunda fase que reconhece o saldo, a diferença, e vale como título executivo essa segunda fase, ainda que você tenha uma decisão que, entre aspas, condene em valor, não há nova sucumbência nessa segunda fase, por ainda ser conhecimento. A sucumbência seria alguém que estava em mora de prestar contas. Esse sujeito erradamente estava em mora no seu dever de prestar contas, que ele seja condenado com os ônus da sucumbência, a primeira fase. Meramente analisar acerto de contas, ainda que envolva a questão patrimonial, e às vezes a questão patrimonial possa ser até de elevado valor, a diferença do saldo, entende jurisprudência e doutrina que não há nessa segunda fase, majoritariamente, o entendimento que predomina, não há condenação em ônus da sucumbência na segunda fase. Você não volta a ratear despesas e não condena novamente honorários. Ou, eventualmente, se condenasse, nunca poderia passar a soma da sentença da primeira fase com a da segunda, nunca poderia ultrapassar os 20% previstos para a fase de conhecimento. Bom, condenado, reconhecendo a procedência do pedido e condenado a prestar contas, entre com a apelação ou com agravo de instrumento, inicia a segunda fase, intimando o réu condenado a prestar contas em 15 dias pelo artigo 550, parágrafo 5º. Dúvida ainda doutrinária que existe. Quando você passa da primeira para a segunda fase, se exige ou não o trânsito em julgado? Seja decisão interlocutória ou seja sentença, para iniciar a segunda fase, é necessário o trânsito em julgado da primeira? O entendimento majoritário em doutrina e jurisprudência é que não se exige o trânsito em julgado da primeira para iniciar a segunda. Salvo o posicionamento do professor Humberto Teodoro Júnior, que entende que deveria transitar em julgado a primeira fase para iniciar a segunda. Esse entendimento é minoritário, entendimento majoritário é que seja sentença recorrível por apelação ou seja decisão interlocutória agravável, uma vez o recurso não tendo mais efeito suspensivo, agravo não tem efeito suspensivo automático, apelação tem efeito suspensivo automático, mas aí você vai para recurso especial extraordinário que já não tem o efeito suspensivo. Uma vez que deixe de ter efeito suspensivo o recurso, poderia se iniciar a segunda fase mesmo antes do trânsito em julgado, intimando o réu para apresentar contas em 15 dias. Então, apresentadas as contas, vamos lá. Primeira observação, artigo 550, parágrafo 6º, que remete ao parágrafo 2º. Réu apresenta contas em 15, autor tem que ser intimado para contraditório em 15. E, de novo, com aquele ônus da impugnação especificada. E se réu apresenta em 15 e autor tem o seu contraditório em 15, diz ainda o 551, parágrafo 1º, que, havendo impugnação especificada do autor, o juiz ainda pode estabelecer um prazo razoável para o réu apresentar documentos. Então, o réu apresenta, autor contesta, e dependendo desse conteúdo aí da impugnação do autor, o réu ainda poderia falar mais uma vez num prazo a ser fixado pelo juiz. Não apresentadas, outra opção, não apresentadas as contas pelo réu, eu já mencionei antes, se transfere para o autor o direito de apresentar contas, parágrafos 5º e 6º do 550. Intimado, o réu não presta, transfere-se para o autor, que vai ser intimado para apresentar em 15 dias. E aí, duas observações. Quando o autor ganha o direito de apresentar contas em 15, duas consequências. O réu perde o direito de impugnar as contas do autor, mas o juiz pode, se entender necessário, determinar a perícia. Então, o réu não pode contestar
mas alguns falam, mas réu pode pedir perícia. O réu não pode contestar as contas, mas ainda que o réu não peça perícia, o juiz, com base no artigo 370, poderes instrutórios e aqui, 550, parágrafos 5º e 6º, o juiz pode se desconfiar muito daqueles cálculos unilaterais do autor, os documentos dos autos não corresponderem tanto à tabela, alguma coisa assim. O juiz, desconfiando, ele pode determinar ex officio a realização de perícia, por exemplo, perícia contábil. E aí, finalmente, a gente vai para a sentença da segunda fase. Observado esse contraditório de réu presta, autor impugna, impugnação pelo réu das contas do autor ou autor apresenta e juiz marca perícia, enfim. Transcorrida aí uma segunda fase de procedimento comum, finalmente a segunda fase acaba com uma nova decisão e essa decisão é unanimemente considerada sentença. É unanimemente considerada sentença porque é a que encerra totalmente a fase de conhecimento e totalmente a segunda fase de conhecimento. Então, sem dúvida nenhuma, pelo artigo 203, parágrafo 1º, é sentença. E essa sentença da segunda fase do artigo 552 diz o CPC apurará o eventual saldo e constituirá título executivo judicial. Então, a sentença da segunda fase declara quais são as contas corretas, implicitamente ela condena quando ela reconhece o valor devido e, por declarar um valor devido, eventual saldo credor ou devedor, nos termos lá do artigo que fala de título executivo, ela já vale como título executivo, porque ela reconhece uma obrigação de pagar inadimplida e exigível. Então, a sentença que apura o saldo é automaticamente título executivo judicial. A partir daí, a gente vai ter uma terceira fase. E essa terceira fase não é mais de conhecimento, ela é de execução de título judicial, é de cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença para cobrar, por exemplo, dinheiro. Qual dinheiro? Tanto o reconhecido na sentença de segunda fase, o saldo credor ou devedor, quanto, por exemplo, o dinheiro das verbas da sucumbência da primeira decisão da primeira fase. Então, seja ela interlocutória ou sentença, a decisão da primeira, ela condenou em custas e honorários. Ela também vai ser executada. Então, você vai ter execuções de dinheiro numa terceira fase, cumprimento de sentença, tanto das obrigações de dinheiro reconhecidas na primeira decisão, que encerra a primeira fase, quanto das obrigações pecuniárias da segunda decisão, que unanimemente é a sentença, a que apura o eventual saldo devedor. Espero que tenham gostado do vídeo. É um procedimento muito complexo, com várias etapas procedimentais ali bem interessantes. A gente tem que analisar muito o direito material para conseguir entender a parte processual e a razão de ser de haver um procedimento especial, acreditem, para facilitar a vida, porque se prestação de contas seguisse o procedimento comum, pelo mero rito do procedimento comum seria muito mais difícil você ter essas impugnações e provas tão claras sobre a questão contábil, principalmente pelo fato de você ter duas etapas lógicas e sucessivas de raciocínio. Primeiro, ter que analisar se tem o dever de prestar contas e depois analisar as próprias contas, o mérito das contas apresentadas. Fico por aqui. Apertem curtir se gostaram do vídeo, se inscrever no canal. Obrigado, até a próxima.